Mestre, vamos abrir essa conversa matinal aqui. Obrigado por se dispor. Para mim é uma aula agora, vai ser uma aula particular, assim, especial, né? Premium. A primeira pergunta, mestre, é por que você decidiu lutar em MMA? Como foi, se você conseguir lembrar o momento dessa escolha, ou se foi uma coisa que você foi fazendo e quando viu estava lá, ou foi uma decisão, um projeto? Então, quando eu decidi a lutar em MMA, eu já treinava jiu-jitsu há 4 anos. Treinava jiu-jitsu, era faixa azul de 3 graus, tinha acabado de sair do quartel, então eu recebi o convite do meu mestre, Jair Lourenço, para participar desse evento. E eu nem pensei duas vezes, eu topei. Eu era um cara que sempre, sou um cara que sempre gostei de desafios, né, de me testar. E naquela época eu aceitei assim que ele fez a proposta. Tinha acabado de sair do quartel, estava bem fisicamente, estava uma das minhas melhores formas. E foi aí que eu aceitei o desafio de entrar no circuito até 80 quilos, circuito de vale tudo, né? O que você buscava quando escolheu lutar em MMA? Assim, qual era a recompensa visada? Qual era o objetivo? O objetivo era competir mesmo, me testar, competir, até porque naquela época o pagamento de bolsa era muito pequeno. Então nunca foi sobre dinheiro, foi sobre amar o que eu faço, né? A arte marcial é uma paixão que começou desde criança e quando eu decidi entrar para o Vale Tudo, depois virou MMA, foi mais pelo desafio pessoal de evolução, né? Compare, mestre. Compare, por favor, o MMA da época, do Vale Tudo, quando você começou, ao MMA de hoje, né? A era do UFC, né? Do ponto de vista da técnica da luta, porque da questão de negócios e tudo, Sim. a gente já tem uma ideia, né, de que as coisas ficaram mais... Virou um grande negócio, né? E com regras cada vez mais visando o entretenimento, né? Isso a gente já percebe. Mas do ponto de vista da técnica, ou seja, você como você treinava lá e as aplicações técnicas nas lutas e o que você vê hoje quando assiste, quando prepara alguém para lutar. Então, mudou muito, até porque a época do Vale Tudo era algo assim bem primitivo, né, falando, né? A integridade do atleta, hoje o atleta ele é bem mais seguro, né? A modalidade assegura o atleta. Naquela época realmente não existia regras, eram poucas regras, não podia golpe nos genitais, dedo no olho, o resto podia tudo. E hoje tem muitas regras que asseguram o atleta. Naquela época, um atleta ele recebia um nocaute, no outro final de semana, se tivesse uma proposta de luta, ele estava lutando. Hoje não. Hoje existe uma comissão atlética que assegura o atleta a se recuperar, passar 3 meses em uma recuperação até fazer outra luta. Então mudou muito do Vale Tudo para a época que eu lutava para hoje. Naquela época não existia round, era 15, 20 minutos direto de luta. Então hoje tem tempo, tem rounds, tem regras que traz uma integridade física para o atleta. Como esses elementos afetam a preparação técnica da luta mesmo, assim. No começo as modalidades mais separadas, né? Não tinha muita mistura, já tinha, mas não tinha tanta a mistura de estilos. Quando você começou, para agora, assim, em termos técnicos, o atleta daquela época, que não faz tanto tempo, e o de hoje, como você vê as diferenças assim? Então, eu tive o privilégio de ter um mestre desde o começo até hoje, que ele sempre foi um visionário da luta, ele sempre teve uma visão ampla da luta. Então, a nossa raiz, a nossa base é o jiu-jitsu, mas o nosso mestre, ele sempre
passou para a gente um pouco de cada arte marcial. Então, o aquecimento da gente era o atemi, né? Era uma trocação. Daqui a pouco ele mandava tirar o vagui, a gente já fazia um sem kimono, que hoje é um no-gi. Aprender a derrubar, a entrada de queda. Então ele sempre teve uma visão muito ampla da luta. Então todo lutador, todo atleta, todo aluno da Academia Kimura, ele era completo. Ele não sabia só o jiu-jitsu, só a parte de chão. Ele era completo. Então a gente teve esse privilégio de ser completo em todas as técnicas, pelo menos a base a gente tinha. Mestre Jair, então, procurou outros estilos de luta e aprendeu e ensinaram para você. Isso, até porque ele veio do Karatê, mas já veio do Karatê, então ele passava a parte de soco, a parte de chute e a parte do jiu-jitsu. Isso era uma exceção nessa época, no caso a Kimura era uma exceção a preparar a galera de uma maneira mais multi-estilística, ou era uma exceção ou era o padrão da época? Era uma exceção. A maioria das academias só treinava aquela arte marcial, só o jiu-jitsu. Uma academia de boxe só treinava o boxe. Inclusive as escolas de MMA, as equipes de MMA também. As equipes de MMA eram poucas na época. Aqui em Natal não existia uma equipe de MMA. A Kimura foi a pioneira. Academia de MMA, né? Começou no Vale Tudo. Então o mestre Jair ele já teve essa visão bem ampla da luta lá na frente. Até em si, a Kimura formou vários campeões. Né? A parte de treinamento, ele exigia muito a parte de preparação física, onde ninguém falava sobre preparação física. O nosso treino iniciava com meia hora de físico, e isso fez uma diferença enorme nas competições, tanto de jiu-jitsu como de vale tudo. A gente saía na frente porque todos eram bem condicionados fisicamente. O atleta de hoje, do ponto de vista técnico, de striking, grappling, quais as diferenças mais significativas do atleta de hoje para o da década de 90, começo do século XXI, né? Naquela época era uma arte marcial contra a outra, então era algo muito, vamos dizer assim, tinha muito pouco conhecimento. Hoje, com a era digital, internet, a gente consegue buscar um entendimento de várias outras artes marciais. Naquela época, a gente era quantidade, não era qualidade. Então, nosso treino era muito exaustivo. A gente treinava 2h30, 3 horas de jiu-jitsu. Acabava o treino, descansava um pouco, nem suplementava, não falava nem suplementação, nem alimentação, para poder recuperar a musculatura. A gente já saía de um treino de 2h30 e já ia para a praia fazer um físico. Então era quantidade, não era qualidade. Hoje, com o conhecimento da internet, hoje a gente sabe que é qualidade de treino. Recuperação para o atleta. Então, para aquela época, tudo mudou muito. Hoje a gente treina, faz um treino específico, faz um treino de técnica, faz um treino de explosivo, um treino de força. Naquela época era tudo junto e em quantidade. Quais são os 3 lutadores, mestre? Tenta aí, eu sei que você admira vários, certamente, a gente já conversou sobre isso. Quais são os 3 lutadores que você mais admira do ponto de vista técnico? Assim, o cara é legal fora do ringue, o cara é um exemplo, não é o que interessa, é a técnica mesmo, ou seja, o cara entra ali e é eficiente. Então você pode incluir, por exemplo, na lista John Jones, né, que fora do ringue não é um cara assim que a gente gostaria que nossa filha se casasse. Sua pergunta ela foi bem específica, né? Falou sobre técnica, não sobre um lutador favorito, 3 lutadores favoritos, né, que eu admiro, né? Porque é um conjunto de fatores. Não só um lutador para mim admirar, ele não tem que ser só apenas um bom lutador, uma parte técnica, ele tem que ser um artista marcial fora dos rings também, né? Mostrando um caráter íntegro. Mas, voltando para a sua pergunta sobre lutadores em geral, técnica, não precisa ser de MMA, pode ser do boxe, do jiu-jitsu. Quem são seus 3 preferidos lutadores de maneira geral? Gente que combate em esporte, né? E por quê?
seja, qual é a técnica que você acha que você Então, você admira, falou sobre a o John, estratégia do você cara? falou sobre o John Jones. Eu admiro muito o John Jones porque ele é um lutador completo, tecnicamente. Ele, quando começou, ele fez a diferença, porque era um cara que sabia muito bem a parte de strike, a parte de trocação, sabe colocar muito bem para baixo, a parte do wrestling, do greco-romano, derruba muito bem. E ele consegue lidar muito bem na parte de chão. Ele busca finalizações. Então, no termo técnico, eu admiro muito o John Jones. Né? O segundo que eu admiro muito é o... Você acha que ele é tão bom porque mais pela sofisticação técnica dele ou pela anatomia? Tudo favorece, né? A envergadura dele, o tamanho dele, favorece muito. Mas porque ele consegue ser muito versátil na luta, ele consegue aplicar vários golpes sem o atleta estudar o jogo dele. Surpreende, surpreende. Ele surpreende muito, né? Quando o atleta acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra diferente. Então isso aí, no MMA, é muito complicado estudar o jogo dele. É um cara que ele consegue lutar em todas as áreas. Bem, se ele pega um cara muito bom em trocação, ele vai colocar para baixo. Então ele é um lutador inteligente para o MMA. Ele não é aquele cara que age pela emoção. Ele estuda bem o seu adversário, ele consegue colocar em prática toda uma estratégia de luta para ser vencedor, para sair vencedor. E os outros dois? Aí fica complicado, mas tem um cara que eu admiro porque eu convivi com ele, né? Que é aqui da técnica. Tecnicamente, né? É o Renan Barão. Né? Gosto muito dele porque ele veio do boxe. Tecnicamente, ele veio do boxe, muito novo, e começou a treinar jiu-jitsu e ele conseguiu fazer uma transição muito fácil do boxe para o jiu-jitsu. E isso não é comum no lutador. Tem lutador que vem de uma arte marcial e ele tem dificuldade com outra arte marcial. Ele não consegue fluir naturalmente. E o Renan Barão, ele conseguiu adaptar e agregar o jiu-jitsu muito bem para o MMA, junto com o boxe. Treinava na Kimura? Ele? Treinava na Kimura, treina ainda na Kimura. Ele tem uma academia Kimura, né? Então, assim, eu admirei muito ele porque foi um cara que passou... Da mesma geração? Não. Assim, na mesma... Ele é mais geração mais nova, né? Se aposentou tem pouco tempo, mas ele passou muitos 30 e poucas lutas invicto, né? Tem muitas lutas, mais de 30 invicto. Perdeu na sua estreia, mas conseguiu dar uma sequência de vitórias impressionante, aí de quase 30 lutas invicto. E para mim isso aí é de tirar o chapéu. Faz muito tempo que eu não acompanho o UFC assim, de acompanhar realmente, né? Já tem alguns anos que eu não consigo acompanhar o UFC. Por isso que essa geração nova de atletas que estão chegando, que tem muito cara bom, eu não consigo falar muito bem deles, porque eu não tenho acompanhado muito, né? Eu acompanho muita galera mais antiga. E o último? O último, tecnicamente, deixa eu ver aqui, pode ser de outra modalidade. De boxe, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, no-gi, né? Cara, vou colocar ainda no Vale Tudo, no jiu-jitsu, no MMA, que é o Royce Gracie. Royce? Foi um cara que me inspirou, na verdade, a começar a treinar jiu-jitsu. Na época das fitas VHS, eu ia para a locadora e alugava várias fitas e comecei ali a assistir o Ultimate Fight, né? Não era nem o UFC, era o Ultimate Fight. E aquilo me inspirou muito a começar a treinar jiu-jitsu. Então, assim, tecnicamente ele colocou realmente o jiu-jitsu à prova, porque naquela época era uma modalidade contra a outra. Ele conseguiu mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né? No Vale Tudo, né? No Ultimate Fight, mostrando as suas técnicas de chão e finalizando oponentes mais pesados, maiores do que ele. Então, tecnicamente, eu sou um admirador do Royce Gracie. Do ponto de vista técnico, você acha que Royce, qual era o diferencial dele para tanto os outros jiu-jiteiros, inclusive Gracie? Por que você escolheu ele e não, por exemplo, o Rickson? Cara, foi até mais... Então, o Rickson... Dominou mais, né, em termos de vitórias. Pois é.
Eu admiro o Royce porque ele entrou realmente em desafios que eu acho que o Rickson, não desmerecendo o Rickson, entrou. Rickson foi para o Japão e o Royce, né? e o Royce foi mais para os Estados Unidos, onde tinha realmente uns caras casca grossa para lutar, né? Como o Kimbo, como o Ken Shamrock e vários outros, Dan Severn, caras que vinham do wrestling muito forte, e ele conseguiu travar grandes lutas com esses caras. Então, assim, não existiu moleza para Royce, sem falar que Royce era bem mais leve e conseguiu realmente provar a eficiência da arte suave, do jiu-jitsu, dentro da luta. Por isso que eu tiro o chapéu para ele, não desmerecendo o Rickson, que foi um grande samurai e um grande lutador, mas seguiu outro caminho, né? Você acha que Royce teria conseguido derrotar principalmente esses caras pesados do wrestling americano sem kimono? Eu acho... Sem aquele atrito do kimono? Não, acho que não. Acho que não, até porque ali era... O kimono para ele ali era uma arma dele. Era a arma dele, né? É o que ele aprendeu desde pequeno. Então, se tirasse o wagyu dele ali, eu acho que ele não conseguiria impor o mesmo ritmo, colocar em prática as mesmas técnicas que ele colocou. Uma roupa comum, mestre, como a nossa, assim, será que ele conseguiria? Porque no MMA de hoje em dia os caras competem só de cueca, né? Vamos dizer assim, parece uma cueca aquilo. Um short muito curto, né? Mas com roupa, será que ele conseguiria? Naquela época... Ali no UFC, 1, 2, 3... É complicado, eu creio que não. Creio que não, que saía bem da área dele, né? Da praia dele, como se fala, né? Do kimono. E ela para a parte sem kimono e não era bem o que ele treinava, ele só treinava com kimono.